Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nessa terça-feira, na oitava da Páscoa, dia 23 de abril de 2025, pedindo a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. E o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas caprichou nessa passagem dos discípulos de Emaús, viu? E é bonito isso, porque discípulo de Emaús é próprio de Lucas que relata esse testemunho. Nós só sabemos o nome de um deles, Cleófas, o outro pode ser cada um de nós, que diante de alguns momentos da vida a gente desiste. Então o que nós temos depois da sexta-feira da paixão? Uma desistência, cada um vai para o seu canto. Alguns voltaram a pescar, outros foram para Emaús, outros foram chorar no túmulo vazio, outros sumiram. Então nós temos, e começa a haver uma série de encontros com muitos que voltam para Jerusalém e dão testemunho: "Eu vi o Senhor realmente ressuscitou." E nós temos hoje o relato de Emaús. O que nós temos na lógica do relato de Emaús? A celebração da Eucaristia, uma missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então, Jesus que se aproxima, provoca um diálogo. Jesus é muito pedagogo nesse caso. Ele usa uma pedagogia muito interessante, ele vai na onda. Os discípulos estão angustiados, estão tristes, estão frustrados, decepcionados, porque agora Jesus se surpreende com Jesus
não o reconhecendo, surpreende de ser um forasteiro que desconhece o que aconteceu em Jerusalém. Então todo mundo sabia do que estava acontecendo em Jerusalém nos últimos dias. Sabe quem é Jesus, um profeta, um homem não sei o quê. Sabe dos testemunhos já de alguns, as mulheres encontraram o túmulo vazio, os discípulos também, mas a ele ninguém viu. E aí Jesus entra na conversa e dá uma aula de Bíblia para eles no caminho. Explica as escrituras de Moisés até os profetas, tudo que se falava a respeito dele. Então Jesus passa a ser um catequista agora. Um catequista é alguém que vai explicando a eles, mas ainda é um povo de coração fechado, é um povo cego, lento para entender. Lento para entender. E vou escutando. Chegando na casa, Jesus finge que parte para ver a reação deles. Eles caem na situação, não, fica conosco, já é tarde, a noite se aproxima. Então o convidado já toma o lugar na mesa e ele que dá a bênção do pão. Ao partir o pão, ao reconhecer e fazer memória da Eucaristia, ao celebrar a Eucaristia na casa dele, Jesus entra como convidado e se torna o chefe da casa, porque ele que abençoa o pão, dá graças. Ao repetir o ato da Santa Ceia, os olhos se abrem. Ao se abrir, Jesus não precisa mais estar presente fisicamente. Jesus desaparece e eles entenderam. É na palavra de Deus e na Eucaristia que nós reconhecemos Jesus. A atitude deles agora é voltar e dar graças a Deus e dar o seu testemunho que ele ressuscitou. Então que a gente possa celebrar cada missa abrindo o nosso coração para a palavra de Deus. Um abraço, até mais.